A morte repentina do Papa Francisco, após presidir a missa de Páscoa, deixou o mundo inteiro em estado de choque. A informação oficial de sua morte, anunciada na madrugada seguinte ao evento, gerou uma onda de surpresa e também de muitas dúvidas. Como isso foi possível? Um líder espiritual que acabou de celebrar uma das datas mais importantes do calendário cristão sumiu da cena tão abruptamente, sem mais nem menos. Algo não parecia certo. E foi exatamente isso que despertou a curiosidade e o desejo de muitos de saber mais sobre os eventos que cercaram a morte do Papa Francisco. Nos dias que se seguiram, poucas informações foram divulgadas. O Vaticano, conhecido por seu mistério e sua postura cautelosa, tratou de fornecer apenas o essencial. O Papa havia falecido em decorrência de complicações de saúde e uma cerimônia de luto seria organizada. No entanto, isso não impediu que surgissem inúmeras perguntas. O Papa Francisco, ao longo de seu pontificado, havia sido uma figura notável, conhecida por seu estilo mais acessível e por suas posturas progressistas, mas também por sua frágil saúde, algo que já era de conhecimento público. O fato de ele ter presidido a missa de Páscoa, um evento de grande importância, e pouco tempo depois ser encontrado morto, não pareceu condizer com a ideia de que ele estava em um estado de saúde razoável. Ao longo de sua recuperação de uma cirurgia no intestino, parecia que o Papa Francisco estava voltando à sua rotina, o que fez sua morte tão repentina ainda mais misteriosa. Como alguém que parecia estar se recuperando de forma positiva poderia desaparecer de maneira tão inesperada? E por que, então, o Vaticano não deu uma explicação mais detalhada sobre o que havia realmente acontecido? O silêncio em torno de sua morte apenas alimentou teorias e especulações. Mas essa falta de informações não foi algo inédito. Ao longo da história da Igreja Católica, a morte de papas sempre esteve envolta em certa nuvem de mistério, muitas vezes acompanhada por dúvidas sobre as verdadeiras circunstâncias dos falecimentos. No caso do Papa Francisco, a situação foi ainda mais intrigante, dado o seu perfil público e a visibilidade mundial que ele possuía. Ele não era apenas o líder espiritual de milhões de católicos. Francisco era uma figura política influente em debates globais sobre questões como imigração, mudança climática e desigualdade social. Sua morte, portanto, não foi apenas uma perda para a Igreja Católica, mas para o mundo em geral. O fato de ele ter falecido poucas horas após a celebração de uma missa tão importante levanta uma série de questões. Afinal, o que realmente aconteceu nos bastidores? Há quem acredite que o Vaticano tenha acobertado algo sobre a saúde do Papa e que sua morte poderia ter sido, na verdade, uma consequência de complicações médicas mais graves que não foram reveladas ao público. É claro que qualquer especulação sobre isso precisa ser tratada com cautela, mas a ausência de detalhes claros sobre o que realmente causou sua morte cria um terreno fértil para teorias da conspiração. Esse silêncio do Vaticano é, sem dúvida, uma das questões mais intrigantes. Uma figura tão proeminente que esteve em evidência até o momento de sua morte não deveria ser deixada à mercê do mistério. Ou será que o Vaticano sabia exatamente o que estava acontecendo e preferiu manter o controle sobre a narrativa? O fato de o Papa Francisco ter sido submetido a uma cirurgia recente só torna a situação mais confusa. Era esperado que ele se recuperasse de sua operação e ninguém imaginava que ele desapareceria tão de repente. Isso faz com que muitas perguntas sobre sua saúde nos últimos dias ganhem relevância. Além disso, vale ressaltar o impacto político que a morte de um Papa como Francisco tem, não só para a Igreja, mas para o mundo. Em um momento em que ele era uma voz ativa em questões sociais e ambientais, o que a morte dele significou para o futuro dessas causas?
E quem irá substituir uma figura tão marcante? O silêncio em torno de sua morte não é apenas uma questão de questões internas da Igreja, mas também uma questão de poder global. O Papa Francisco era uma liderança capaz de influenciar não só os católicos, mas muitas das questões que afetam o mundo moderno. Logo, a morte do Papa Francisco não é apenas um evento triste, mas uma quebra de uma narrativa pública que parecia estar longe de se encerrar. O Papa, que passou por tantas provações e momentos difíceis, com sua saúde constantemente desafiada, parecia ainda ter muito a oferecer. Sua morte repentina, em um momento em que o mundo ainda precisava de suas palavras e liderança, nos deixa com uma sensação de vazio e, claro, de muitos mistérios não resolvidos. Após o falecimento repentino do Papa Francisco, uma nuvem de incerteza pairou sobre o Vaticano. Não era apenas a perda de um líder espiritual, mas também o fim de uma era em que ele desempenhava um papel essencial, não só na Igreja Católica, mas em questões globais que afetavam milhões de pessoas. A cada dia que se passava, mais perguntas surgiam. Por que a morte de Francisco parecia tão repentina, considerando que ele estava se recuperando após a cirurgia? Como poderia um homem de sua importância morrer em tais circunstâncias e ainda assim não haver um exame completo e transparente sobre o que realmente aconteceu? O Vaticano, como sempre, permaneceu em silêncio. Essa postura não é algo novo para a Igreja, mas dado o impacto que a morte de Francisco causou, a falta de clareza sobre o ocorrido foi mais estranha do que nunca. Afinal, quando um Papa morre, especialmente um como Francisco, cuja vida estava em evidência global, o mundo espera explicações claras. E, no entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O Vaticano rapidamente anunciou sua morte e começou a organizar as cerimônias de luto, mas com uma comunicação muito restrita e sem muitos detalhes sobre o estado de saúde do Papa nos dias que antecederam sua morte. Isso levantou imediatamente uma série de questões que não podiam ser ignoradas. O Papa Francisco havia sido submetido a uma cirurgia no intestino poucos meses antes de sua morte, e sua recuperação parecia estar no caminho certo. Então, como ele foi capaz de celebrar uma missa de Páscoa, um dos eventos mais importantes do ano, e na madrugada seguinte ser encontrado morto? O que estava acontecendo nos bastidores? Havia complicações médicas que não foram divulgadas? Ou será que havia algo mais por trás dessa morte que o Vaticano preferiu não revelar? O fato de ele ter presidido a missa de Páscoa é um dos aspectos mais intrigantes do ocorrido. Não estamos falando de uma missa comum, estamos falando de um evento que exige imensa energia física e mental. Para um homem de 86 anos que estava se recuperando de uma cirurgia, isso não seria algo trivial. Para ele estar em condições de conduzir a celebração dessa magnitude, parecia que ele estava realmente se recuperando bem. No entanto, a morte veio de forma inesperada, sem qualquer tipo de aviso. Não havia sinais óbvios de que Francisco estivesse em perigo iminente. Essa discrepância entre a aparência de recuperação e a morte repentina fez com que muitas pessoas começassem a questionar o que realmente aconteceu. Era possível que o Papa Francisco tivesse falecido devido a um erro médico ou complicações inesperadas após sua cirurgia? Ou talvez houvesse algo mais sinistro envolvido, algo que o Vaticano estivesse tentando esconder? Essas dúvidas começaram a se espalhar rapidamente e, como sempre acontece nesses casos, teorias da conspiração começaram a surgir. Afinal, por que a Igreja Católica, uma instituição de tanto poder e influência, estaria tão relutante em divulgar mais informações sobre a saúde do Papa? O silêncio do Vaticano apenas alimentou essas especulações, que começaram a crescer. Existem rumores de que, nos dias que antecederam sua morte, Francisco estava lutando com uma série de problemas médicos.
Algumas fontes indicam que ele estava lidando com problemas cardíacos, além da recuperação da cirurgia intestinal. No entanto, essas alegações nunca foram confirmadas de forma oficial. Em vez disso, o Vaticano insistiu em manter o foco nas causas naturais de sua morte, sem entrar em mais detalhes. Esse comportamento levantou ainda mais suspeitas. Se o Papa estava de fato lidando com múltiplos problemas de saúde, por que o Vaticano não compartilhou essas informações com o público? Seria uma tentativa de proteger a imagem da Igreja? Ou haveria algo mais profundo sendo encoberto? A ausência de uma investigação pública também foi notável. Em muitos casos de figuras públicas que morrem de forma repentina, especialmente quando há algo incomum ou inesperado em sua morte, uma investigação é iniciada para esclarecer as circunstâncias. No entanto, no caso do Papa Francisco, não houve uma investigação formal aberta pelo Vaticano ou por qualquer outra autoridade. Isso, por si só, foi uma decisão que gerou ainda mais desconfiança. Por que o Vaticano não permitiu que uma investigação externa fosse conduzida? Ou será que, no fundo, a Igreja Católica tem um controle tão absoluto sobre sua própria narrativa que qualquer investigação seria vista como uma ameaça ao seu poder? Esse tipo de silêncio, por mais estratégico que seja, também levanta uma questão muito importante. O que mais o Vaticano está tentando esconder? Sabemos que a Igreja Católica tem uma longa história de proteger seus próprios interesses e de evitar que certos escândalos ou informações comprometedores venham à tona. Seria a morte do Papa Francisco um exemplo de como a Igreja lida com situações em que a verdade poderia ser um obstáculo para sua imagem pública? Ou talvez haja algo mais complicado em jogo aqui, algo que vai além da simples perda de um líder espiritual. Além das questões sobre sua saúde, também há a questão política envolvida na morte do Papa. Francisco não era apenas um líder religioso. Ele tinha uma enorme influência política, especialmente em questões globais. Suas posturas sobre a imigração, mudanças climáticas e as desigualdades econômicas o colocaram em confronto com líderes mundiais e setores conservadores da própria Igreja. Isso fez com que muitos se perguntassem: sua morte repentina poderia ter alguma ligação com a política interna da Igreja ou até com suas críticas à ordem mundial estabelecida? Será que alguém dentro da Igreja ou fora dela teve um motivo para acelerar seu fim? Não podemos ignorar o fato de que a morte de um Papa é uma transição de poder. A Igreja Católica, como qualquer outra grande instituição, não é imune às disputas internas de poder. Quando uma figura de tão grande influência como o Papa Francisco morre, o impacto é imediato, e as lutas por quem será seu sucessor começam rapidamente. Muitos especulam que, ao contrário de um simples evento de luto, a morte do Papa Francisco abriu espaço para um novo jogo de poder dentro da Igreja, com várias facções tentando influenciar o futuro da Igreja Católica. O mistério em torno da morte do Papa Francisco é, portanto, uma questão que vai muito além de uma mera explicação médica. Ela toca em questões de poder, controle e transparência, e coloca em discussão a forma como uma das instituições mais poderosas do mundo lida com situações de crise. À medida que o mistério da morte repentina do Papa Francisco se aprofunda, mais elementos começam a surgir, cada um lançando uma sombra de dúvida sobre os eventos que culminaram em seu falecimento. Muitos se perguntam: o que exatamente aconteceu nas horas finais do Papa? A falta de informações claras e a aparente apatia do Vaticano em relação ao esclarecimento da morte só adicionaram combustível ao fogo das especulações. Será que havia algo sendo ocultado? Quais foram de fato as circunstâncias da morte do Papa? E por que o Vaticano, uma instituição que lida com uma imensa quantidade de poder e influência, tratou o caso com tanto sigilo? O silêncio que se seguiu à morte de Francisco foi, sem dúvida, uma das reações mais notáveis.
Quando figuras públicas de tamanha magnitude falecem de maneira repentina, a transparência geralmente é a primeira reação, e a mídia mundial exige explicações detalhadas. Contudo, o Vaticano não apenas se manteve calado, como também se apressou em evitar qualquer investigação pública sobre as circunstâncias da morte do Papa. Isso não é apenas incomum, mas extremamente curioso. Porque, em um evento como este, onde o mundo inteiro está observando, por que o Vaticano não se preocupou em esclarecer os fatos? É importante lembrar que, quando Francisco faleceu, ele não estava apenas em um momento de relativa recuperação, mas também exercendo um papel político de grande relevância. Sua postura sobre questões como imigração, justiça social e até mesmo sua crítica aos sistemas financeiros globais o tornaram uma figura de grande importância. Ele foi, sem dúvida, um dos papas mais progressistas da história, buscando aproximar a Igreja Católica das questões contemporâneas. Sua morte repentina, ainda mais em um momento de tal importância global, não foi apenas uma perda espiritual para milhões de católicos, mas também uma perda de uma voz política influente. O que mais intriga na morte de Francisco é o fato de ele ter presidido a missa de Páscoa poucos dias antes de sua morte. Para alguém que já havia enfrentado problemas de saúde significativos e estava se recuperando de uma cirurgia recente, como ele conseguiu se apresentar tão energicamente para uma das celebrações religiosas mais exigentes do calendário cristão? Isso, por si só, cria uma série de perguntas que precisam ser respondidas. O Papa estava, de fato, se sentindo bem? Ou havia algum tipo de situação médica que o Vaticano não queria que fosse revelada? Além disso, a escolha de Francisco de manter sua agenda pública, apesar de estar se recuperando de uma cirurgia e enfrentando problemas de saúde, é algo que deve ser considerado. Ele, sem dúvida, se importava profundamente com sua missão e com a Igreja Católica, e provavelmente sentiu que deveria continuar a cumprir seus deveres. Mas será que essa postura foi uma escolha saudável? Ou será que, ao continuar assumindo essas responsabilidades, ele estava colocando sua saúde em risco, sem que isso fosse adequadamente monitorado? O fato de Francisco ter celebrado uma missa de Páscoa, sem parecer debilitado, mas ter falecido poucas horas depois, levanta a possibilidade de que algo tenha ocorrido nas horas subsequentes que não foi divulgado. Existe uma chance de que ele tenha sofrido uma recaída repentina, talvez um problema de saúde não diagnosticado ou uma complicação das condições que ele já enfrentava. De qualquer forma, o que é claro é que após sua morte, o Vaticano foi extremamente cauteloso com o que revelou sobre sua saúde nos últimos dias. Essa falta de informações claras e detalhadas não se limita apenas à saúde do Papa. A resposta do Vaticano foi igualmente vaga quando questionado sobre os últimos momentos de Francisco. Não houve uma investigação independente ou externa sobre a morte, e muitas pessoas, incluindo especialistas, começaram a se perguntar por que a Igreja não estava permitindo que mais informações fossem compartilhadas. Isso levou a uma teoria crescente de que a Igreja estava tentando controlar a narrativa ao redor da morte do Papa Francisco para evitar embaraços futuros ou a revelação de questões internas mais profundas. Isso nos leva a uma questão ainda mais importante. O que o Vaticano está realmente tentando esconder? A ausência de informações não pode ser vista apenas como um erro ou um descuido. Ela sugere uma tentativa deliberada de controlar a história. O Papa Francisco, sendo uma figura política tão poderosa e uma pessoa com uma visão muito particular sobre o futuro da Igreja Católica, certamente havia feito inimigos dentro da própria instituição. Será que sua morte repentina estava de alguma forma ligada a essas tensões internas? Ao longo de seu papado, Francisco foi uma figura divisiva dentro da Igreja Católica. Sua postura em relação a questões como o papel das mulheres na Igreja,
A acolhida de refugiados e a crítica aos abusos financeiros da Igreja o colocaram em conflito com setores mais conservadores da instituição. Muitos líderes eclesiásticos, especialmente aqueles alinhados a uma visão mais tradicional, viam as reformas de Francisco com desconfiança, e sua abordagem de abertura e inclusão não agradava a todos. Dessa forma, surge a pergunta: será que sua morte abrupta pode ter sido, de alguma maneira, facilitada por aqueles que não estavam satisfeitos com sua liderança? A Igreja Católica, com seu vasto aparato de poder e influência, tem uma história de conflitos internos, muitos dos quais nunca foram publicamente revelados. A morte de um papa é sempre uma transição de poder, e Francisco era uma figura que, apesar de sua popularidade global, não era totalmente aceito por todos dentro da Igreja. A ausência de uma explicação clara sobre sua morte alimenta ainda mais essa teoria, levantando a possibilidade de que sua morte tenha sido facilitada por forças que queriam garantir a mudança de liderança e garantir que a Igreja seguisse em uma direção mais conservadora. Em última análise, o que está em jogo não é apenas a saúde do Papa Francisco, mas o controle da narrativa e do poder dentro da Igreja Católica. O Vaticano, uma instituição que já passou por séculos de segredos e intrigas, continua a ser um território obscuro quando se trata de transparência. A morte do Papa Francisco pode ter sido um marco na história da Igreja, mas também é um ponto de inflexão para uma nova era de questões ocultas, disputas de poder e o que realmente acontece nos bastidores da Igreja Católica. O mundo está acostumado com os grandes mistérios que cercam figuras de poder, mas a morte do Papa Francisco ultrapassou todos os limites. Quando uma pessoa de tanta importância espiritual, política e global como ele morre de maneira tão repentina e misteriosa, isso não apenas deixa uma lacuna no coração dos fiéis, mas também gera uma onda de especulações que se espalha rapidamente. Cada dia que se passava sem uma explicação concreta da parte do Vaticano, apenas alimentava as teorias de que algo estava sendo encoberto. Para muitos, a morte de Francisco não foi uma simples transição, mas um evento que trazia consigo uma série de questões não resolvidas, ainda mais pelo fato de ele ter sido tão ativo até o momento de sua morte. O Papa Francisco, um homem que havia superado uma cirurgia grave no intestino, parecia ter retornado ao trabalho com energia renovada, desafiando sua idade e sua saúde frágil. Ele presidiu a missa de Páscoa com uma serenidade que muitos consideraram um reflexo de sua recuperação. Ele estava no centro das atenções e, como líder de uma das instituições mais poderosas do mundo, cada movimento seu era analisado de perto. A ideia de que ele poderia estar lidando com problemas médicos graves que foram mantidos em segredo não parecia plausível, especialmente considerando o que parecia ser uma recuperação bem-sucedida. Então, por que sua morte aconteceu tão de repente e sem aviso? A resposta do Vaticano foi como um espelho de muitas outras respostas do passado, lacônica e vaga. O Vaticano não ofereceu detalhes sobre os últimos momentos de Francisco, o que causou um grande estranhamento. Em vez disso, um comunicado simples e direto foi emitido, anunciando a morte, sem nenhuma explicação convincente para os acontecimentos que ocorreram antes. O Papa Francisco, que era uma figura de proximidade com os fiéis, merecia mais do que um anúncio frio de falecimento. Ele não era apenas um líder religioso, ele era uma figura mundial, e sua morte exigia um nível de transparência que o Vaticano não estava disposto a oferecer. Isso, é claro, gerou um ambiente propício para as teorias da conspiração. Afinal, quando um papa tão importante morre de forma abrupta e sem explicação adequada, o que mais podemos esperar além de questionamentos sobre as verdadeiras causas? O silêncio do Vaticano foi interpretado por muitos como uma tentativa de esconder algo muito mais profundo.
O fato de ele ter sido uma figura tão polarizadora dentro da Igreja Católica também levanta mais suspeitas. A transição de poder, com a morte de Francisco, não apenas afetou a Igreja, mas teve um impacto significativo no mundo, especialmente em um momento em que questões globais estavam em debate. A Igreja Católica sempre lidou com questões internas de poder, e a morte de Francisco foi, sem dúvida, um marco na disputa pela liderança da Igreja. Durante seu papado, Francisco foi uma figura reformista, desafiando muitos dos valores tradicionais que a Igreja vinha defendendo por séculos. Sua postura sobre temas como o papel das mulheres, os direitos dos imigrantes e a desigualdade econômica lhe trouxe seguidores fervorosos, mas também o tornou alvo de oposição dentro da própria instituição. Para os conservadores, ele representava uma ameaça à estabilidade e aos valores fundamentais da Igreja. Sua morte não só abriu caminho para uma mudança na liderança, mas também trouxe à tona questões de quem assumiria agora o controle sobre a Igreja e sua direção futura. Essas questões políticas não devem ser ignoradas, pois elas estão no centro de toda a especulação que gira em torno da morte de Francisco. Quando um Papa morre, não estamos apenas falando de uma transição espiritual, mas também de uma luta pelo poder dentro de uma das organizações mais influentes do planeta. O Vaticano, com suas complexas relações internas e sua estrutura hierárquica, tem sido palco de lutas pelo poder ao longo de sua história, e a morte de Francisco não foi uma exceção. A falta de transparência sobre sua morte apenas enfatizou a ideia de que havia mais em jogo do que simplesmente uma transição espiritual pacífica. No entanto, é importante lembrar que o silêncio do Vaticano não é um fenômeno recente. A Igreja Católica tem uma longa história de manter segredos e de evitar que informações prejudiciais ou comprometedores sejam divulgadas ao público. O que acontece dentro dos muros do Vaticano raramente se torna conhecido, e a morte de Francisco foi um exemplo claro de como a Igreja lida com questões delicadas. Sua morte não foi apenas uma questão de saúde. Foi uma oportunidade de controlar a narrativa, de moldar a percepção pública e de garantir que nada, absolutamente nada, fosse dito ou divulgado que pudesse comprometer a imagem da Igreja ou enfraquecer sua posição de poder. Com o falecimento de Francisco, o cardeal que assumisse o cargo de Papa não seria apenas o líder religioso da Igreja Católica, mas também uma figura política de peso. O próximo Papa teria que lidar com questões globais como a mudança climática, as desigualdades sociais e a crise dos refugiados, que foram algumas das bandeiras levantadas por Francisco durante seu papado. O Vaticano não poderia correr o risco de perder sua posição de influência política global. Por isso, as questões de poder dentro da Igreja Católica tornaram-se ainda mais intensas após a morte de Francisco, com cada cardeal e líder da Igreja lutando para garantir que sua visão fosse a que prevalecesse. A morte de Francisco também trouxe à tona uma questão mais profunda sobre a própria natureza do papado. O que significa ser o líder da Igreja Católica em um mundo moderno? Como a Igreja pode continuar a se posicionar em questões globais quando há tantas divisões internas? Francisco foi, sem dúvida, um Papa que desafiou as normas e tentou aproximar a Igreja das realidades do século XXI. Sua morte repentina fez com que muitas dessas questões viessem à tona de maneira ainda mais urgente. O que vem a seguir para a Igreja Católica? E quem será o próximo Papa a assumir essa liderança? No fundo, a morte de Francisco não é apenas sobre ele, mas sobre a Igreja, a política e o poder. É sobre como uma instituição milenar pode lidar com a perda de um líder que representava uma mudança significativa. A morte de Francisco marca o fim de uma era,
mas também é um ponto de partida para uma nova era de desafios, disputas internas e, acima de tudo, uma luta pelo controle sobre o futuro da Igreja Católica e seu papel no mundo moderno. À medida que o enigma em torno da morte do Papa Francisco se aprofunda, mais elementos começam a surgir e o que parecia ser uma morte natural se transforma em algo mais complexo. A Igreja Católica, uma das instituições mais poderosas e influentes do mundo, não está apenas lidando com a perda de seu líder, mas com uma crise de confiança. O mundo inteiro, especialmente os católicos, esperava transparência, explicações e uma investigação pública para entender as circunstâncias que levaram à morte do Papa. Mas, em vez disso, o Vaticano se fechou, criando um terreno fértil para teorias e especulações. E à medida que o silêncio persistia, a inquietação se espalhava por todo o globo. A resposta do Vaticano foi rápida, mas vaga. Foi dito que o Papa faleceu em decorrência de complicações médicas, mas sem detalhes sobre o que isso realmente significava. Francisco, que recentemente havia passado por uma cirurgia no intestino, parecia estar se recuperando bem. Como ele poderia, então, morrer tão repentinamente, logo após presidir a Missa de Páscoa, um dos maiores e mais importantes rituais da Igreja Católica? A falta de informações sobre sua saúde nas últimas semanas, somada à sua morte inesperada, levou muitos a questionar a veracidade dos relatos oficiais. Por que o Vaticano não esclareceu mais sobre os eventos que levaram ao falecimento do Papa? Na verdade, o Vaticano sempre foi uma fortaleza de segredos. Mas o que aconteceu após a morte de Francisco parecia mais uma tentativa deliberada de controlar a narrativa. Durante o papado de Francisco, ele não era apenas um líder religioso, mas também uma figura pública global. Ele se envolveu em questões sociais, ambientais e políticas que transcendiam os limites da Igreja Católica, tornando-se uma das vozes mais poderosas do mundo no que diz respeito à justiça social e ao bem-estar global. Sua morte, portanto, não foi apenas uma perda para os católicos, mas para o mundo inteiro, e isso torna a falta de transparência ainda mais questionável. O Papa Francisco não foi apenas o líder espiritual de milhões de fiéis, mas uma figura que se destacou na arena política, combatendo questões como as desigualdades sociais, a crise climática e os direitos dos imigrantes. Ele falava com ousadia sobre temas que outros líderes religiosos evitavam, e sua postura de misericórdia e inclusão parecia, para muitos, um reflexo de uma igreja disposta a evoluir. Sua morte abrupta foi, sem dúvida, uma perda para todos aqueles que acreditavam em sua visão progressista para a igreja. Mas sua morte também trouxe à tona uma questão maior. Será que a Igreja Católica estava realmente pronta para lidar com um Papa que desafiava tantos dogmas tradicionais? A morte de Francisco levantou perguntas não apenas sobre sua saúde, mas também sobre o futuro da Igreja. Sua visão de uma igreja mais inclusiva, aberta e moderna, que abordava questões sociais e ambientais com urgência, entrava em confronto direto com as forças conservadoras dentro da própria instituição. Francisco era visto como um líder progressista, alguém que tentava transformar a Igreja Católica em algo mais relevante para o mundo moderno. Mas essa transformação não aconteceu sem resistência, e muitos dentro da Igreja não viam com bons olhos suas posturas. Quando ele faleceu, muitos se perguntaram se a morte dele não representava uma oportunidade para os mais conservadores recuperarem o controle e moldarem a Igreja à sua maneira. Essa tensão interna é um dos maiores mistérios que envolve a morte de Francisco. Ele não era apenas o Papa, ele era também uma figura que dividia opiniões. Para alguns, ele foi um líder visionário que trouxe à Igreja uma perspectiva moderna, alinhada com os desafios do século XXI. Para outros, ele era uma ameaça ao status quo,
alguém que estava colocando em risco os valores tradicionais da Igreja. E isso gerou uma grande quantidade de oposição dentro das estruturas do Vaticano. Quando Francisco morreu, não foi apenas a perda de um líder religioso, mas a perda de uma luta interna pelo futuro da Igreja Católica. E a questão que paira no ar é: quem se beneficia com sua morte? E quem estará no comando agora? As teorias conspiratórias começaram a circular quase imediatamente após sua morte. Alguns acreditavam que a Igreja estava escondendo algo sobre a saúde de Francisco e que havia informações que poderiam minar a imagem de um Papa cuja liderança era marcada por uma popularidade crescente. Outros sugeriram que as forças conservadoras dentro do Vaticano poderiam ter tido um papel na morte do Papa, considerando que ele não era amplamente aceito por todos os membros do clero. Claro, é importante notar que essas são apenas teorias e não há provas concretas para sustentar tais alegações. No entanto, o fato de o Vaticano não ter permitido uma investigação pública sobre a morte do Papa alimenta ainda mais as especulações. O fato de a Igreja Católica ser tão zelosa ao proteger sua imagem também não pode ser ignorado. A instituição, que já foi alvo de inúmeras críticas e escândalos ao longo dos anos, tem uma longa história de lidar com questões internas de maneira opaca. O sigilo em torno de eventos como a morte de Francisco é, infelizmente, parte de uma tradição de encobrir informações quando elas são consideradas prejudiciais para a imagem pública da Igreja. E isso, por mais que seja compreensível em termos de estratégia institucional, levanta ainda mais questões sobre o que está realmente acontecendo nos bastidores. Outro ponto crucial é a questão do sucessor de Francisco. Sua morte significou o fim de um papado que, para muitos, era uma verdadeira revolução dentro da Igreja Católica. O próximo Papa, seja ele escolhido pelos cardeais ou por outras influências, terá de lidar com as mesmas questões que Francisco enfrentou. Como modernizar a Igreja sem perder seus valores essenciais? Como manter uma igreja globalmente relevante em um mundo que está cada vez mais distante das tradições religiosas? A morte do Papa Francisco pode ter sido o início de uma nova era na Igreja Católica, mas também trouxe à tona um novo conjunto de desafios. Agora, mais do que nunca, o Vaticano precisa lidar com o legado de Francisco e a responsabilidade de encontrar um sucessor à altura. Mas a questão permanece: será que o próximo Papa será alguém disposto a seguir o caminho de Francisco, ou o Vaticano escolherá uma liderança mais conservadora para retomar o controle da narrativa e das direções políticas e espirituais da Igreja? A morte do Papa Francisco é, sem dúvida, um marco, não apenas para a Igreja Católica, mas para o futuro das questões globais que ele tanto abraçou. À medida que o impacto da morte repentina do Papa Francisco continua a reverberar, muitos se perguntam: qual será o legado que ele deixará? Para além das questões políticas e espirituais imediatas, o pontificado de Francisco marcou uma tentativa clara de modernizar a Igreja Católica, de torná-la mais próxima das questões do mundo moderno. Seu papado não se limitou apenas ao discurso religioso, mas se estendeu ao campo da política global, com uma postura firme sobre questões como as mudanças climáticas, a justiça social, os direitos dos imigrantes e a desigualdade econômica. Agora que ele se foi, a grande pergunta que persiste é: quem será capaz de dar continuidade a esse legado? Ou será que a Igreja Católica vai voltar a se fechar para as reformas e se afastar das questões sociais que Francisco tanto defendeu? É impossível não considerar o contexto em que Francisco foi escolhido para ser Papa. Sua eleição, em 2013, foi histórica não apenas porque ele foi o primeiro Papa latino-americano, mas também porque ele foi visto como alguém que poderia finalmente levar a Igreja Católica a um novo rumo.
Desde o início de seu papado, Francisco deu sinais claros de que estava disposto a desafiar o status quo da Igreja, questionando práticas que muitos consideravam antiquadas e ineficazes. Isso fez com que ele ganhasse tanto admiradores fervorosos quanto críticos ferrenhos dentro da própria Igreja. A questão que agora se coloca é se, após sua morte, a Igreja Católica será capaz de seguir esse caminho de abertura e reforma, ou se, em vez disso, ela retornará a uma postura mais conservadora. Após a morte de Francisco, muitos dentro da Igreja começaram a se perguntar se a transição de poder seria fácil ou tumultuada. Como já vimos no passado, as mudanças na liderança do Vaticano frequentemente vêm acompanhadas de disputas internas e divisões sobre o futuro da Igreja. O conclave para escolher o novo Papa não é apenas uma questão de eleger alguém com o perfil adequado para liderar espiritualmente, mas também de escolher uma figura que represente a direção política da Igreja. E isso se tornou ainda mais evidente após a morte de Francisco. O novo Papa terá que lidar com os mesmos desafios que Francisco enfrentou, incluindo a resistência interna de setores conservadores da Igreja que não concordam com suas reformas. Em muitos aspectos, a morte de Francisco coloca a Igreja Católica em um ponto de inflexão. De um lado, a Igreja precisa continuar a ser uma voz moral em um mundo cada vez mais secularizado, lidando com questões como a pobreza extrema, as mudanças climáticas e os direitos humanos. Por outro lado, existe uma forte pressão interna para que a Igreja volte a se concentrar mais em seus ensinamentos tradicionais, afastando-se de questões sociais mais amplas. O próximo Papa, portanto, precisará navegar por esse dilema. Será que ele continuará a linha de Francisco, mantendo as questões sociais no centro da agenda da Igreja? Ou será que ele, por medo da divisão interna, buscará um retorno à ortodoxia, evitando os assuntos que Francisco tanto abraçou? Além disso, devemos considerar os fatores externos que afetam a Igreja. A morte de Francisco não é apenas uma questão interna da Igreja Católica, é uma perda significativa para a política global. Sua postura firme contra as injustiças sociais, o sistema financeiro global, o abuso de poder e as questões ambientais fez com que ele se tornasse uma figura influente em várias frentes. Líderes mundiais, especialmente aqueles que estavam comprometidos com políticas progressistas, perderam uma figura que ajudou a catalisar o movimento em direção a uma economia mais inclusiva e sustentável. Sua morte, então, não é apenas sentida pelos fiéis católicos, mas por todos aqueles que viam nele um aliado na luta contra as desigualdades globais. O Papa Francisco também foi um crítico aberto das práticas da Igreja, principalmente em relação aos abusos de poder dentro de suas próprias fileiras. Ele tentou reformar o Vaticano e, ao longo de seu pontificado, buscou uma maior transparência e responsabilidade dentro da Igreja. Mas suas críticas, especialmente ao modo como a Igreja lidou com escândalos de abuso sexual, o colocaram em desacordo com várias figuras de poder dentro da própria instituição. Isso levantou uma questão importante. Será que a morte de Francisco também é uma oportunidade para aqueles que não estavam de acordo com suas reformas de tomar as rédeas do Vaticano e retornar a uma política mais conservadora? A resposta para isso dependerá muito do perfil do próximo Papa e de qual direção ele escolher seguir. Outro aspecto importante que precisa ser considerado é o fato de que o Papa Francisco, apesar de seus esforços de reforma, também foi uma figura polarizadora. Suas posições sobre temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o papel das mulheres na Igreja e o acolhimento dos refugiados não agradavam a todos. Dentro da Igreja Católica, especialmente entre os setores mais conservadores, suas posturas eram vistas como uma ameaça aos valores tradicionais da instituição.
Por isso, a morte de Francisco não é apenas uma questão de perda espiritual, mas também uma mudança de poder, que pode resultar em uma maior polarização dentro da igreja, dependendo do sucessor que for escolhido. E enquanto tudo isso acontecia, a questão do segredo em torno de sua morte continuava a ser um tópico quente. O Vaticano, como sempre, procurou manter o controle da narrativa, evitando discussões mais aprofundadas sobre os detalhes da saúde do Papa e os eventos que levaram à sua morte. Essa postura de silêncio é típica da instituição, que tem uma longa história de proteger sua imagem e evitar que informações internas vazem. No entanto, essa falta de transparência só alimentou mais as especulações, fazendo com que muitos se perguntassem se havia algo mais por trás da morte do Papa do que se imaginava. Essas perguntas permanecem sem respostas definitivas. O que sabemos é que o Papa Francisco, ao longo de seu pontificado, desafiou normas e esperava que a Igreja Católica seguisse por um caminho mais inclusivo e reformista. Sua morte, repentina e sem explicações claras, nos deixou não apenas com uma sensação de perda, mas com uma série de questões não resolvidas. Será que o Vaticano continuará o trabalho que ele começou? Ou será que ele se afastará das reformas e voltará a se concentrar apenas em suas tradições? O legado do Papa Francisco será, sem dúvida, um ponto de debate por muitos anos, e a morte dele marca o fim de um período de transformação dentro da Igreja Católica. O futuro da Igreja agora está nas mãos de um novo Papa, que terá que lidar com os mesmos desafios e tensões que marcaram o papado de Francisco. Mas o que podemos esperar para o futuro? Continuaremos a ver uma Igreja mais inclusiva, com maior foco em questões globais, ou voltaremos a uma era de conservadorismo e dogmatismo? O tempo dirá. Com o fim do papado de Francisco e a crescente especulação em torno das circunstâncias de sua morte, é natural que a Igreja Católica enfrente um momento de reflexão profunda. A morte de um Papa nunca é um evento simples. Ela marca o fim de uma era e abre as portas para uma nova fase, repleta de incertezas, desafios e a constante questão sobre o rumo que a Igreja tomará daqui para frente. E isso se torna ainda mais relevante quando consideramos que Francisco, mais do que qualquer outro Papa recente, foi um agente de mudança dentro de uma instituição que, ao longo dos séculos, sempre foi associada à tradição e à estabilidade. O pontificado de Francisco, que começou em 2013, foi repleto de contrastes. Por um lado, ele buscou modernizar a Igreja e aproximá-la das necessidades do mundo contemporâneo, especialmente nas áreas de justiça social, imigração e questões ambientais. Por outro lado, ele também foi visto como uma figura que desafiava o conservadorismo da própria Igreja, algo que não foi bem recebido por todos dentro das estruturas eclesiásticas. E foi justamente essa sua postura reformista que gerou divisões dentro do Vaticano. Sua morte, tão repentina, deixou a todos com uma sensação de vazio, mas também com a inevitável questão sobre o que aconteceria a seguir. A resposta a essa pergunta, como veremos, não está apenas ligada ao perfil do próximo Papa, mas também às dinâmicas internas de poder que sempre dominaram o Vaticano. O silêncio do Vaticano em relação à morte de Francisco levantou muitas questões, especialmente considerando que ele não era apenas uma figura religiosa, mas também política. Sua influência nas questões globais foi imensa, e sua morte, de uma forma abrupta e sem explicações claras, apenas alimentou o clima de desconfiança que já pairava sobre o Vaticano. No mundo moderno, onde a transparência é uma demanda crescente, a recusa da Igreja em fornecer mais detalhes sobre a morte do Papa soou como um grande desafio àqueles que acreditam que a Igreja deveria ser mais aberta com seus fiéis.
O mistério em torno da morte de Francisco não se limita apenas à sua saúde nos dias finais de vida, mas também à maneira como o Vaticano lida com a comunicação sobre seus líderes. Durante o papado de Francisco, ele foi uma figura pública de grande visibilidade. Ele abordou questões como a pobreza, o aquecimento global, os direitos humanos e a justiça social, com uma coragem que raramente foi vista em outros papas. Ele foi um líder que tentou humanizar a imagem da Igreja, tornando-a mais acessível aos fiéis e mais engajada com o mundo. Sua morte precoce, então, levanta não apenas a questão sobre os motivos de seu falecimento, mas também sobre o impacto que ele teve na construção de um legado mais progressista dentro da Igreja. Seria sua visão reformista da Igreja algo que, de fato, poderia ser consolidado em sua ausência? Além disso, a morte de Francisco também coloca em perspectiva a luta pelo poder dentro da Igreja Católica. Sabemos que o Vaticano não é apenas uma instituição religiosa, mas também uma máquina política poderosa. A escolha de um novo Papa não se dá apenas com base em qual candidato é o mais espiritualmente adequado, mas também sobre quem tem a capacidade de manter a Igreja unida e, ao mesmo tempo, alinhar-se aos interesses de várias facções internas. Durante o papado de Francisco, muitos viram suas reformas como um desafio a um sistema fechado, muitas vezes dominado por um conservadorismo opressor. Agora, a morte dele criou um vácuo de poder que pode ser preenchido por figuras mais alinhadas a esses setores conservadores ou, quem sabe, por alguém que continue a seguir a linha de Francisco, mas com uma abordagem diferente. A própria estrutura do Vaticano e a hierarquia da Igreja Católica garantem que essas disputas internas sejam intensas e complexas. Os cardeais que irão decidir o futuro do papado têm uma enorme responsabilidade nas mãos. Eles não são apenas líderes espirituais, mas figuras-chave em uma rede política que vai muito além da Igreja. O próximo Papa não será apenas um líder religioso, mas também uma figura política global, com a capacidade de influenciar, para melhor ou para pior, os rumos de questões globais importantes. Portanto, a morte de Francisco pode ser vista como o ponto de partida de um novo ciclo de tensões dentro da Igreja. Sua morte coloca em evidência os diferentes caminhos que a Igreja Católica pode seguir, dependendo de quem for escolhido como seu sucessor. Esse sucessor, por sua vez, terá que lidar com as crescentes expectativas de um mundo que, cada vez mais, exige respostas para questões contemporâneas que não podem ser ignoradas. O próximo Papa terá que decidir se continuará o trabalho de Francisco de tentar modernizar a Igreja ou se voltará para as antigas tradições que, em muitos casos, limitam a Igreja a um papel conservador. Além disso, devemos lembrar que a morte de Francisco não foi apenas uma perda espiritual, mas também uma perda política. Sua presença nas questões globais fez dele uma figura importante, não apenas para os católicos, mas para todos aqueles que defendem um mundo mais justo e equilibrado. Sua postura em relação aos migrantes, ao meio ambiente, à pobreza e à corrupção dentro da própria Igreja fez dele uma voz única no cenário global. A ausência dele representa não apenas uma lacuna dentro da Igreja, mas uma perda para todos aqueles que estavam envolvidos nas questões que ele tanto defendia. Em termos de legado, o papado de Francisco certamente será lembrado como um período de grande transformação para a Igreja Católica. Mas a questão que permanece é se esse legado será consolidado ou se o Vaticano retornará ao seu conservadorismo de sempre. A morte de Francisco, com todos os seus mistérios, é um lembrete de que, por trás das paredes do Vaticano, a política da Igreja é algo muito mais profundo e complexo do que muitos imaginam.
A verdadeira questão agora é: qual será o futuro da Igreja Católica e quem realmente controlará esse futuro? Com o falecimento de Francisco, a Igreja Católica se encontra em uma encruzilhada, em um momento de profunda reflexão sobre o que ela representa para o mundo. Será que a visão de Francisco de uma igreja mais inclusiva, que se preocupa com as questões sociais e ambientais, prevalecerá? Ou será que o Vaticano seguirá um caminho mais tradicional, afastando-se das questões globais e retomando uma postura mais conservadora? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a morte de Francisco não é o fim de uma era, mas o início de um novo capítulo, repleto de incertezas e desafios. O ponto de inflexão causado pela morte do Papa Francisco é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes para a Igreja Católica no século XXI. Enquanto os fiéis lamentavam a perda de um líder espiritual progressista e carismático, o Vaticano se via diante de um dilema profundo: como seguir em frente? A morte de Francisco não apenas abalou as bases da fé católica, mas também desafiou a Igreja a lidar com um cenário onde o futuro se tornava incerto, tanto em termos espirituais quanto políticos. Francisco, ao longo de seu papado, se distanciou das normas tradicionais da Igreja e tentou estabelecer uma conexão mais próxima com o mundo moderno. Agora, o Vaticano tem que responder a uma pergunta crucial: será que esse novo rumo, traçado pelo Papa Francisco, continuará ou será revertido por um novo Papa que leve a Igreja de volta a um passado mais conservador? Se considerarmos a natureza da Igreja Católica e como ela funciona, não é difícil perceber que a morte de Francisco abriu um vácuo de poder. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre lidou com lutas internas, disputas por influência e, muitas vezes, com uma resistência feroz a mudanças. O papado de Francisco, com suas tentativas de modernizar a Igreja e trazer uma abordagem mais inclusiva e compassiva, foi um desafio para aqueles dentro da Igreja que defendem uma doutrina mais rígida. Ele foi, sem dúvida, uma figura polarizadora, amada por muitos e odiada por outros dentro da Igreja. Quando ele morreu, os ecos dessa polarização começaram a ressoar de forma ainda mais forte. O mistério em torno da morte de Francisco só agravou a situação. O fato de ele estar celebrando uma missa de Páscoa poucos dias antes de sua morte e, em seguida, ser encontrado morto de maneira repentina aumentou o clima de incerteza. O Vaticano, como sempre, procurou controlar a narrativa e não permitiu que a imprensa ou outros órgãos investigassem profundamente os detalhes de sua morte. Isso não só fez com que as especulações aumentassem, mas também levantou uma dúvida central: havia algo mais que o Vaticano estava tentando esconder? Será que, além das complicações médicas naturais, havia forças internas trabalhando para garantir a morte de um Papa que havia causado tanta controvérsia? O silêncio da Igreja em relação ao que realmente aconteceu nos dias finais de Francisco também faz com que muitas questões sobre o futuro da Igreja se tornem ainda mais urgentes. Se o Vaticano estava tentando evitar escândalos e proteger sua imagem, a morte de Francisco não foi um evento simples. A transição para um novo Papa, em um momento em que as divisões dentro da Igreja são profundas, não será um processo fácil. E se o Vaticano continuar a adotar essa postura opaca, como podemos confiar que o próximo Papa será realmente escolhido com base no que é melhor para a Igreja e para o mundo, em vez de atender a interesses e facções internas que buscam manter o controle? Nesse cenário, a grande questão é o futuro da Igreja Católica em relação à sociedade moderna. Francisco, em sua visão progressista, sempre enfatizou a necessidade de a Igreja se envolver com as questões globais, como a mudança climática, os direitos humanos e a igualdade social. Ele também foi um grande defensor dos imigrantes e refugiados,
defendendo uma igreja que acolhesse os marginalizados, algo que, ao longo de sua liderança, lhe garantiu muitos seguidores fervorosos. No entanto, esses pontos de vista nem sempre foram bem recebidos pelos setores mais conservadores da igreja. A morte de Francisco, portanto, é um marco em uma luta interna que não está apenas relacionada à sua liderança, mas também ao futuro da própria Igreja Católica. A quem o próximo Papa servirá? A Igreja Global, que tem se tornado mais inclusiva e consciente das questões sociais? Ou a uma igreja mais tradicional, que deseja preservar a estabilidade e a ortodoxia? A igreja, como sabemos, é uma instituição com grande poder, mas também com muitos segredos. Ao longo de sua história, houve muitas vezes em que a verdade foi manipulada ou distorcida para proteger a imagem e o poder da igreja. A morte do Papa Francisco foi mais um exemplo de como o Vaticano mantém uma forte influência sobre o que é divulgado e como as narrativas são moldadas. A morte repentina de uma figura tão importante, sem uma explicação clara ou uma investigação pública, só confirma a ideia de que a Igreja Católica tem uma grande necessidade de controlar sua imagem e proteger suas figuras de autoridade. Essa proteção da imagem da Igreja é uma questão crucial, especialmente quando consideramos os desafios que Francisco enfrentou durante seu papado. A Igreja Católica, com sua história de escândalos de abuso sexual e o crescente questionamento sobre sua relevância no mundo moderno, não poderia se dar ao luxo de permitir que qualquer fragilidade fosse exposta. Mas, ao fazer isso, o Vaticano corre o risco de alienar ainda mais seus fiéis, que em um mundo cada vez mais transparente, exigem mais clareza e mais sinceridade de suas instituições. O silêncio e a falta de transparência do Vaticano têm um impacto direto na percepção do público. Embora o Papa Francisco tenha sido admirado por sua postura firme e progressista, sua morte não trouxe as respostas que os fiéis e o mundo esperavam. A falta de uma investigação pública ou até mesmo de uma explicação mais detalhada sobre os últimos dias de Francisco deixou um vácuo de informação. E como é de se esperar, esse vácuo foi rapidamente preenchido por especulações, teorias e desconfianças. Mas será que esse comportamento do Vaticano de manter o controle total da narrativa funcionará a longo prazo? Ou será que o mundo moderno, que exige cada vez mais transparência e honestidade, exigirá mais explicações da Igreja? Este é o grande desafio que o Vaticano enfrenta no futuro imediato: como lidar com a morte de Francisco e como gerenciar as consequências de sua morte no contexto global. O próximo Papa terá que navegar por águas turbulentas, dividindo uma igreja que, por mais que compartilhe uma fé comum, está dividida em relação à direção que ela deve seguir. De um lado, há aqueles que acreditam que a igreja deve continuar a caminhar na direção de Francisco, abordando questões sociais com urgência e tentando se reconectar com um mundo cada vez mais secular. Do outro lado, existem aqueles que defendem uma volta às tradições e aos valores conservadores, que para muitos definem a Igreja Católica. Portanto, a morte de Francisco não é apenas o fim de um papado, mas o início de uma batalha interna que provavelmente definirá os rumos da Igreja Católica nas próximas décadas. Será que a Igreja continuará a trilhar o caminho da modernização e da inclusão, ou voltará às suas raízes mais conservadoras? O tempo nos dirá, mas o legado de Francisco, por mais que tenha sido interrompido prematuramente, continuará a ser um ponto central de discussão e reflexão para os católicos e o mundo em geral. À medida que o mundo continua a processar a morte inesperada de Francisco, o Vaticano, como sempre, mantém uma postura de controle e sigilo. Porém, o impacto de sua perda reverbera para além das paredes do Vaticano, especialmente em um mundo onde a transparência é cada vez mais exigida.
A morte de Francisco foi um choque não só para os católicos, mas também para a política mundial, dado seu papel ativo nas questões globais. Sua ausência deixa um vazio, não só na liderança espiritual da Igreja Católica, mas também nas conversas globais sobre justiça social, imigração e mudanças climáticas. A grande pergunta que se coloca agora é: quem será capaz de continuar seu legado? Ou, ao contrário, a Igreja Católica se afastará de sua agenda reformista e voltará às suas raízes conservadoras? A morte de Francisco não é apenas um evento de luto, mas um divisor de águas para a Igreja. Francisco foi, sem dúvida, uma figura complexa e polarizadora dentro da Igreja Católica. Enquanto sua popularidade entre os fiéis mais progressistas foi imensa, sua abordagem reformista gerou resistência dentro de setores mais conservadores da Igreja, que viam suas reformas como uma ameaça aos valores tradicionais. De questões como o papel das mulheres na Igreja, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a aceitação dos refugiados, Francisco se tornou uma figura de grande destaque no cenário global, mas também uma pedra no sapato para os que desejavam manter a Igreja nos moldes tradicionais. Agora, com sua morte, fica a questão: o que acontecerá com esses temas? Será que o próximo Papa seguirá com as reformas e continuará tentando modernizar a Igreja para que ela se alinhe mais com as questões sociais contemporâneas? Ou voltaremos a uma postura mais conservadora, onde a tradição e os dogmas têm prioridade? Não se pode esquecer que o Vaticano, com sua grande influência política, tem muito mais a considerar do que apenas as questões espirituais. Ele também é uma instituição global com um imenso poder econômico e político, o que faz com que o processo de escolha de um novo Papa seja profundamente estratégico. A morte de Francisco cria uma espécie de vácuo de poder que o Vaticano terá que preencher rapidamente. O próximo Papa terá de enfrentar uma igreja dividida, com algumas facções desejando uma continuidade nas reformas e outras pressionando por um retorno às práticas tradicionais. O conclave, que é o evento onde os cardeais escolhem o próximo Papa, será um campo de batalha onde as questões políticas e espirituais se cruzam. As escolhas feitas pelos cardeais terão um impacto significativo no futuro da Igreja, não apenas em termos espirituais, mas também em termos de sua relevância em um mundo cada vez mais secularizado e distante dos ensinamentos tradicionais. O futuro da Igreja Católica está em jogo, e a morte de Francisco foi apenas o primeiro capítulo de uma nova fase cheia de incertezas. Será que a Igreja irá ceder à pressão das forças conservadoras internas ou continuará a trilhar o caminho de modernização que Francisco havia iniciado? A história da Igreja Católica está repleta de momentos de transformação e resistência à mudança. O papado de Francisco, por mais que tenha sido progressista em muitos aspectos, não foi imune à resistência de setores internos que queriam preservar a tradição. Esse embate entre o progresso e a tradição é um tema central que se manterá relevante à medida que a Igreja lida com o legado de Francisco. Além disso, o impacto de sua morte não se limita apenas à Igreja Católica. A figura de Francisco transcendia as fronteiras da religião. Ele foi uma voz importante nas questões globais, especialmente nas questões sociais e ambientais. Sua postura sobre os direitos dos imigrantes, a justiça econômica, a desigualdade social e as mudanças climáticas fez dele uma figura respeitada, não só entre os católicos, mas também entre aqueles que viam na sua liderança uma força de transformação para um mundo mais justo. Sua morte, portanto, não é apenas uma perda espiritual, mas uma perda para o movimento global em defesa da justiça social. Para o Vaticano, a escolha do próximo Papa não será apenas uma questão de espiritualidade, mas também de poder político.
A Igreja Católica está em uma encruzilhada e o sucessor de Francisco terá que lidar com a questão central de como a Igreja se posicionará diante das grandes questões globais do futuro. Será que a Igreja continuará a abraçar temas como as mudanças climáticas, os direitos humanos e a crise dos refugiados, ou voltará para um foco mais interno e conservador, tratando de questões religiosas sem se envolver tanto com os problemas do mundo? O futuro da Igreja Católica depende da escolha que será feita nos próximos meses. Em meio a tudo isso, a morte do Papa Francisco também levanta questões sobre a transparência dentro do Vaticano. Como já mencionado, o Vaticano sempre foi uma instituição altamente sigilosa, e o modo como lidou com a morte de Francisco não foi exceção. Ao invés de se abrir para o público e oferecer mais detalhes sobre os últimos dias do Papa, o Vaticano se manteve em silêncio, permitindo que especulações sobre sua morte tomassem conta das mídias. O comportamento do Vaticano, ao evitar esclarecimentos claros sobre a saúde de Francisco e sua morte, fortaleceu ainda mais a ideia de que a Igreja está tentando controlar a narrativa e proteger sua imagem a qualquer custo. O fato de Francisco ter morrido tão subitamente, poucos dias depois de presidir a missa de Páscoa, foi um grande choque. Para um homem que estava em recuperação de uma cirurgia no intestino, parecia improvável que ele falecesse de forma tão inesperada. Isso, sem dúvida, levanta a questão: o que realmente aconteceu? As circunstâncias que cercam sua morte permanecem em grande parte um mistério, e o Vaticano, ao manter as informações em sigilo, só aumentou a desconfiança de muitos. O que sabemos é que a morte de Francisco não foi apenas uma perda religiosa, mas uma perda política global que terá ramificações por muitos anos. O próximo Papa será alguém que precisará lidar com a crescente pressão tanto dentro quanto fora da Igreja. Sua liderança será moldada não apenas pela necessidade de manter a fé católica, mas também pela necessidade de posicionar a Igreja diante das questões globais que Francisco abraçou. A morte de Francisco é, sem dúvida, um marco na história da Igreja, mas o que vem a seguir é incerto. O futuro da Igreja Católica está nas mãos daqueles que decidirão quem será o próximo líder espiritual. Eles terão a responsabilidade de escolher um Papa que seja capaz de responder aos desafios do século XXI, mantendo a relevância e a autoridade da Igreja, mas também atendendo às necessidades dos fiéis e ao clamor por uma Igreja mais aberta e inclusiva. O futuro da Igreja Católica, agora marcado pela morte de Francisco, parece incerto e, de certa forma, dividido. O papado de Francisco, que tanto desafiou as tradições eclesiásticas, foi um sinal claro de que a Igreja não poderia continuar ignorando as questões sociais urgentes que afligem o mundo moderno. Com sua morte, o vácuo de liderança que se segue traz à tona uma série de questões cruciais. Será que a Igreja, agora sem Francisco, será capaz de continuar a avançar nas reformas que ele começou? Ou será que retornará a uma postura mais conservadora e tradicional, muitas vezes desconectada da realidade do mundo que a rodeia? A morte do Papa Francisco não é apenas uma perda espiritual, mas também uma perda política global, especialmente quando consideramos o papel significativo que ele desempenhou nas questões sociais e ambientais. O Papa Francisco foi, sem dúvida, uma das figuras mais influentes do século XXI. Um líder que usou sua posição para chamar a atenção para crises globais, como a mudança climática, a desigualdade econômica, os direitos dos imigrantes e os abusos de poder. Sua agenda reformista buscou uma igreja mais inclusiva, focada nas necessidades dos mais vulneráveis, ao contrário da postura mais rígida e tradicionalista que dominou a igreja durante séculos. Agora, a igreja enfrenta um dilema. O pontificado de Francisco trouxe muitas mudanças,
Mas essas mudanças nem sempre foram aceitas por todos dentro da Igreja. Muitas das reformas que ele iniciou eram vistas como um desafio ao conservadorismo histórico da Igreja, e por isso sua morte criou um ambiente onde a luta pelo futuro da Igreja se torna ainda mais intensa. O Vaticano está diante de uma escolha difícil: continuar o legado de Francisco e avançar nas reformas que ele iniciou, ou ceder à pressão de facções mais conservadoras dentro da Igreja que desejam preservar a ortodoxia tradicional. O conclave, onde os cardeais da Igreja Católica escolhem o novo Papa, será uma arena de lutas políticas intensas. Não estamos falando apenas de uma disputa espiritual, mas de uma verdadeira batalha pelo controle da direção futura da Igreja. O sucessor de Francisco terá de ser alguém que consiga equilibrar os diferentes interesses internos da Igreja, enquanto mantém sua relevância e influência no cenário global. As questões sociais e ambientais que Francisco colocou no centro da agenda da Igreja não podem ser ignoradas, mas também há uma enorme pressão para que a Igreja se concentre em suas questões espirituais, afastando-se da política global. A política interna do Vaticano, como qualquer grande instituição, é repleta de facções e interesses conflitantes. Durante o papado de Francisco, ele foi frequentemente desafiado por facções mais conservadoras, que viam suas reformas como uma ameaça aos valores essenciais da Igreja. Agora, a morte de Francisco oferece uma oportunidade para esses setores conservadores ganharem terreno. Eles podem usar a morte do Papa como uma forma de reverter as mudanças que ele começou a implementar, ou, ao menos, suavizá-las. A escolha do novo Papa será uma decisão crítica, e a Igreja Católica não pode se dar ao luxo de escolher alguém que não compreenda as complexas realidades políticas e sociais em que se encontra. É impossível negar que o papado de Francisco foi uma tentativa de reconectar a Igreja com o mundo moderno. Ele falou abertamente sobre os problemas que a humanidade enfrenta e usou sua posição para pressionar por mudanças. Sua ênfase na misericórdia e inclusão atraiu muitas pessoas à Igreja, especialmente aqueles que se sentiam afastados das normas tradicionais. Ele procurou restaurar o papel da Igreja como uma força moral e compassiva no mundo, e sua morte representa um golpe contra essa visão. O próximo Papa terá que lidar com o legado de Francisco, tentando equilibrar a continuidade de suas reformas com a preservação da unidade dentro da Igreja, que está dividida sobre o caminho a seguir. Um ponto crítico na transição que ocorre agora é o papel da Igreja em relação às questões globais. Quando Francisco foi eleito, ele não apenas assumiu a liderança espiritual da Igreja, mas também se tornou uma figura de autoridade moral no cenário global. Ele usou sua influência para se posicionar contra as desigualdades sociais e econômicas e para falar abertamente sobre a crise ambiental que afeta o planeta. Sua morte, em um momento em que essas questões se tornam cada vez mais urgentes, levanta a questão de como a Igreja Católica lidará com esses desafios no futuro. Será que o Vaticano, agora sem Francisco, continuará a abraçar essas questões de maneira ativa e progressista? Ou tentará se afastar das questões políticas e focar mais na preservação dos dogmas religiosos? Em um mundo em que as questões sociais e ambientais estão se tornando cada vez mais prementes, será que a Igreja pode se dar ao luxo de voltar ao seu foco exclusivo na espiritualidade? Ou será que ela precisará continuar a se envolver ativamente com o mundo, como fez Francisco? O próximo Papa terá que ser alguém que compreenda essas complexas dinâmicas e consiga navegar por elas sem alienar partes cruciais da base de fiéis. A morte de Francisco também levanta outra questão importante: a transparência do Vaticano em questões de saúde e liderança. A maneira como a Igreja lidou
Com a morte de Francisco, sem fornecer detalhes claros sobre sua saúde e os eventos que antecederam seu falecimento, criou um clima de desconfiança. Para uma instituição que lida com tantas questões delicadas e com uma história de ocultar certos aspectos de sua política interna, a falta de uma explicação mais detalhada sobre a morte de Francisco é vista por muitos como uma tentativa de proteger a imagem da Igreja. Esse comportamento não é novo para o Vaticano, que sempre teve uma abordagem cautelosa em relação à divulgação de informações sensíveis. Porém, em uma era em que a informação é rapidamente acessível e a transparência é cada vez mais exigida, será que o Vaticano conseguirá continuar a controlar sua imagem de maneira eficaz? Ou se verá forçado a se abrir mais para os seus fiéis? A falta de respostas claras e a falta de uma investigação pública sobre a morte de Francisco criam um cenário propício para as teorias da conspiração. Essas teorias, alimentadas pela falta de transparência, se espalham rapidamente e minam a confiança dos fiéis na instituição. Será que o Vaticano subestimou o impacto do silêncio e da falta de informações? Ou será que, de fato, a Igreja está tentando esconder algo mais profundo? Esses questionamentos não são apenas parte do legado de Francisco, mas também da maneira como a Igreja lidará com a crise de confiança que sua morte provocou. Agora, o próximo Papa terá que liderar a Igreja em um momento de incerteza, com uma base de fiéis que está cada vez mais exigente em relação à transparência e à ação da Igreja no mundo moderno. O caminho a seguir será cheio de desafios, e a maneira como a Igreja lida com a morte de Francisco será um reflexo de como ela enfrentará as questões de autoridade, poder e relevância nos próximos anos. A morte do Papa Francisco não é apenas um evento marcante para os católicos, mas também um ponto de inflexão na história moderna da Igreja Católica. A maneira como o Vaticano lidou com essa transição de liderança, o silêncio em torno dos detalhes de sua morte e o futuro que se desenha para a Igreja levanta questões que não podem ser ignoradas. O papado de Francisco foi uma tentativa clara de modernizar a Igreja, tornando-a mais inclusiva, envolvida com questões sociais urgentes e mais aberta ao diálogo com o mundo contemporâneo. Porém, com sua morte, uma dúvida crucial se impõe. Será que a Igreja Católica conseguirá manter esse curso? Ou será que voltará à sua postura mais conservadora? O legado de Francisco é multifacetado, mas o aspecto mais visível e crucial de seu pontificado foi a sua tentativa de reorientar a Igreja para se concentrar nas questões sociais, como a pobreza, a desigualdade e as mudanças climáticas. Ele desafiou os fiéis a olhar para o mundo com os olhos da misericórdia e da compaixão. Para Francisco, a Igreja não deveria ser uma instituição isolada, mas uma força de transformação social, um agente ativo na luta por justiça global. Sua agenda reformista, que colocou a Igreja em um campo de batalha entre progressistas e conservadores, foi uma tentativa clara de alinhar a Igreja com os desafios do século XXI. Mas após sua morte, quem continuará essa luta? A grande questão que surge com a morte de Francisco é como o Vaticano irá lidar com a profunda divisão interna sobre os rumos da Igreja. Francisco não foi apenas uma figura polarizadora dentro da Igreja. Ele também desafiou muitos dos paradigmas eclesiásticos estabelecidos. Suas posturas em relação ao casamento homossexual, a igualdade de gênero e a acolhida dos refugiados foram bem recebidas por muitos, mas viram forte resistência de partes da Igreja que defendem os valores tradicionais. A morte de Francisco não apenas abre um vácuo de poder, mas também provoca um dilema existencial sobre o futuro da Igreja Católica. A Igreja continuará a se engajar com as questões sociais e a se modernizar, ou retornará a uma ênfase mais conservadora em questões de moralidade e dogma?
Com a escolha do próximo Papa, as divisões internas da Igreja se tornarão mais evidentes. Aqueles que defendem a continuidade do trabalho de Francisco, especialmente no que diz respeito à justiça social, querem alguém que veja a Igreja como um agente ativo na sociedade. Por outro lado, as facções mais conservadoras dentro da Igreja desejam uma liderança que retorne ao foco nas tradições religiosas, sem se envolver tanto com as questões políticas globais. O próximo Papa, independentemente de sua visão espiritual, terá que navegar por essa frágil linha entre manter a unidade da Igreja e a pressão crescente de aderir a uma agenda política mais conservadora. No entanto, o impacto de Francisco vai além das fronteiras do Vaticano e das questões internas da Igreja. Sua presença e suas palavras ecoaram em todo o mundo. Ele foi uma figura importante nas questões de imigração, igualdade e justiça econômica, falando diretamente com líderes globais e instando-os a agir em prol dos mais vulneráveis. Sua morte deixa um vácuo não apenas dentro da Igreja, mas também na política global. A Igreja Católica, especialmente sob Francisco, foi uma das poucas instituições que manteve um papel ativo em abordar questões globais urgentes. O futuro da Igreja Católica não pode ser visto de forma isolada, pois seu papel na política mundial está intrinsecamente ligado ao seu poder e influência. Os próximos passos da Igreja dependerão não apenas da escolha do novo Papa, mas também de como o Vaticano lida com o legado de Francisco. Durante seu papado, ele foi muito mais do que uma figura religiosa. Ele foi um líder global, com uma plataforma que se estendia para além das paredes da Igreja, chamando atenção para questões que afetam todos os seres humanos, independentemente da religião. A morte de Francisco deixou um vazio nesse espaço, e a forma como a Igreja responderá a isso determinará sua relevância no futuro. Continuará a Igreja sendo uma defensora das causas progressistas, ou seu foco será mais estreito, voltado para a manutenção da moral tradicional? O próximo Papa, seja ele mais progressista ou conservador, terá que lidar com a pressão externa para que a Igreja continue sendo uma voz ativa na luta por justiça social e direitos humanos. Além disso, a maneira como o Vaticano lidou com a morte de Francisco levanta questões sobre a transparência e a honestidade dentro da Igreja. O fato de o Vaticano ter se mantido tão fechado em relação aos detalhes de sua saúde e a real causa de sua morte apenas alimentou as especulações e teorias conspiratórias. A falta de uma explicação clara e uma investigação pública contribui para a desconfiança em relação à instituição e à forma como ela lida com situações de crise. A Igreja, tradicionalmente, tem buscado manter uma imagem de autoridade moral, mas essa imagem é frequentemente desafiada pela falta de transparência e pela resistência em se abrir ao público. A morte de Francisco e a forma como o Vaticano lidou com isso será um ponto de inflexão para a Igreja, especialmente quando consideramos que estamos vivendo em uma era em que a transparência e a honestidade são mais exigidas do que nunca. A questão da confiança será um dos maiores desafios para o Vaticano nos próximos anos. A morte de Francisco, sem uma investigação pública ou uma explicação mais detalhada, vai exigir que a Igreja reconquiste a confiança dos fiéis e do mundo. O próximo Papa terá que ser alguém que seja capaz de restaurar essa confiança e lidar com as questões internas de poder que se intensificaram após a morte de Francisco. O futuro da Igreja Católica, então, não depende apenas da liderança do próximo Papa, mas também de como o Vaticano será capaz de navegar por essas questões de transparência, divisão interna e relevância global. O legado de Francisco é algo que não pode ser apagado facilmente.
Ele transformou a Igreja, desafiando muitos dos velhos paradigmas e levando a Igreja a uma posição mais ativa nas questões globais. Sua morte representa o fim de uma era, mas também marca o início de um novo capítulo para a Igreja Católica. O próximo Papa, seja ele progressista ou conservador, terá que enfrentar os legados que Francisco deixou para trás e tomar decisões que moldarão o futuro da Igreja para as próximas gerações. E enquanto isso, o mundo continuará a observar, esperando por respostas claras e uma liderança que esteja disposta a navegar pelos complexos desafios do século XXI. Com a morte de Francisco, a Igreja Católica está agora em um ponto crucial de sua história. A partir desse momento, a figura do Papa se torna mais do que apenas um líder religioso. Ela se transforma em um símbolo da luta interna entre aqueles que desejam modernizar a Igreja e os que querem preservar suas tradições. O pontificado de Francisco foi marcado por uma busca contínua por reformas que refletissem as necessidades do mundo moderno. Porém, a sua morte repentina deixou claro que a Igreja ainda enfrenta um dilema muito maior, que não pode ser resolvido com simples declarações ou promessas. A escolha do próximo Papa se torna um dos momentos mais decisivos para a Igreja Católica. Em sua essência, não se trata apenas de uma questão de quem ocupará o cargo, mas de qual direção a Igreja tomará daqui para frente. Se o próximo Papa seguir a linha de Francisco, a Igreja continuará a abraçar as questões globais urgentes, como a pobreza, as mudanças climáticas e os direitos humanos. Isso, por sua vez, ajudaria a manter a relevância da Igreja em um mundo que está cada vez mais distante da religião tradicional. Mas se a Igreja optar por um Papa mais conservador, os problemas que Francisco enfrentou, como a resistência interna às suas reformas, podem voltar com força total. É importante ressaltar que a Igreja Católica, como uma das maiores e mais antigas instituições religiosas do mundo, tem uma influência que vai além dos muros do Vaticano. Sua decisão sobre qual caminho seguir não só afetará milhões de católicos em todo o mundo, mas também terá um impacto significativo nas questões políticas globais. Francisco foi um líder moral e político, alguém que usou sua posição para enfrentar os problemas sociais mais prementes da atualidade. Sua morte representa uma grande perda não apenas para a Igreja, mas para o mundo como um todo. O próximo Papa terá, portanto, uma responsabilidade enorme sobre seus ombros. Agora, mais do que nunca, a Igreja precisa enfrentar a pressão de se adaptar a um mundo que está em constante mudança. Nos últimos anos, a Igreja tem sido desafiada a lidar com questões como o secularismo crescente, a perda de fiéis, especialmente entre os jovens, e a necessidade de se posicionar em relação a questões como os direitos das mulheres, a homossexualidade e o papel da Igreja na política. Francisco, com sua liderança ousada, foi uma tentativa de reorientar a Igreja para se alinhar com os tempos modernos. Mas sua morte repentina coloca tudo isso em risco. A escolha de um novo Papa, portanto, se torna ainda mais complexa. Ele não será apenas o líder espiritual da Igreja, mas também uma figura pública com grande influência política. A Igreja Católica, que sempre teve um papel ativo nas questões sociais e políticas, não pode se dar ao luxo de ignorar as demandas da sociedade moderna. O próximo Papa precisará encontrar um equilíbrio entre as tradições da Igreja e as necessidades de um mundo que está cada vez mais afastado das suas antigas doutrinas. A Igreja se encontra em uma encruzilhada, em um mundo onde as crises sociais e ambientais são mais urgentes do que nunca. Será que a Igreja continuará a ser uma voz de mudança e de compaixão, como Francisco sempre desejou? Ou se afastará da política para se concentrar apenas na espiritualidade?
Muitos acreditam que, para a Igreja continuar relevante, ela precisa de um Papa que tenha a coragem de abraçar as questões do século XXI e se envolver ativamente nas discussões globais. Outros, no entanto, argumentam que a Igreja precisa voltar a focar em sua missão espiritual e deixar as questões políticas para fora de suas paredes. A morte de Francisco também traz à tona a questão da transparência dentro do Vaticano. Durante seu papado, ele tentou reformar a Igreja de dentro para fora, buscando maior clareza em questões internas e tentando combater os abusos de poder dentro da própria instituição. No entanto, sua morte foi tratada de maneira fechada e sem muitas explicações claras. A falta de uma investigação pública e a ausência de detalhes sobre os últimos momentos de Francisco só aumentaram o clima de desconfiança em relação ao Vaticano. A Igreja, que sempre se colocou como uma autoridade moral, precisa agora lidar com a desconfiança dos fiéis, que esperam mais transparência e honestidade, especialmente quando se trata de questões tão sensíveis. Será que o Vaticano conseguirá mudar sua postura e adotar uma abordagem mais aberta e transparente, ou continuará com sua tradicional reserva? A escolha do próximo Papa também passará, em grande parte, por essa questão. A Igreja não pode mais se dar ao luxo de se esconder atrás de seus muros. Os fiéis exigem respostas claras e uma liderança que seja aberta e disposta a lidar com as questões do mundo moderno. A Igreja precisa se mostrar disposta a se adaptar, ou corre o risco de se tornar cada vez mais irrelevante para as novas gerações. Além disso, a morte de Francisco coloca em evidência outra questão importante: o papel das mulheres dentro da Igreja. Durante seu papado, Francisco foi um defensor da maior participação das mulheres nas questões eclesiásticas, embora sem grandes mudanças estruturais. O próximo Papa, independentemente de sua posição política, terá que lidar com essa questão de maneira mais concreta. Será que a Igreja continuará a se opor ao papel ativo das mulheres? Ou finalmente permitirá que elas ocupem cargos de maior importância? A Igreja Católica não pode mais ignorar as vozes femininas dentro da sua própria estrutura, especialmente quando se trata de questões tão urgentes quanto a igualdade e a inclusão. A morte de Francisco e as questões que ela levanta não são apenas um reflexo das tensões dentro da Igreja, mas também uma oportunidade para a Igreja se redefinir no século XXI. O próximo Papa terá uma chance histórica de lidar com as questões que Francisco deixou em aberto, moldando a Igreja de maneira que ela continue relevante e ativa no mundo. Mas para isso, será necessário mais do que uma simples liderança espiritual. O novo Papa precisará ser um líder global, capaz de unir os católicos ao redor de uma visão de justiça, misericórdia e compaixão, ao mesmo tempo em que lida com as tensões internas da Igreja e com as exigências do mundo moderno. A questão que se coloca agora é: a Igreja Católica será capaz de navegar por esses desafios ou se verá refém de suas próprias divisões? O futuro da Igreja Católica depende das escolhas que serão feitas nos próximos meses. O próximo Papa terá que ser alguém que possa lidar com o legado de Francisco, ao mesmo tempo em que reconcilia as diferentes facções da Igreja e garante que ela continue a desempenhar um papel ativo nas questões globais. A morte de Francisco não é o fim de um ciclo, mas o início de um novo capítulo para a Igreja Católica, um capítulo que será definido por aqueles que irão liderar a Igreja nos próximos anos. Com a morte repentina do Papa Francisco, a Igreja Católica se encontra em um momento de profunda reflexão e incerteza. Durante seu papado, Francisco foi uma figura que se destacou por suas posturas ousadas, tanto no campo espiritual quanto no político. Sua tentativa de modernizar a Igreja, ao mesmo tempo em que enfrentava a resistência interna de facções conservadoras, foi uma característica marcante de seu pontificado.
Sua morte, entretanto, não apenas encerra uma era, mas também abre caminho para questões mais profundas e complexas que a Igreja precisará enfrentar nas próximas décadas. Como o Vaticano lidará com essa transição de poder? Será que o próximo Papa continuará o trabalho de Francisco ou retomará um caminho mais tradicional? A falta de clareza e transparência em torno da morte de Francisco apenas aumentou as tensões internas da Igreja, especialmente considerando a forma como a Igreja lida com questões delicadas. Em um mundo moderno, onde a transparência e a sinceridade são cada vez mais exigidas, o Vaticano parece continuar a adotar uma abordagem de segredo. Esse silêncio, ao invés de acalmar os ânimos, tem gerado mais desconfiança e especulação. Não estamos falando apenas de um líder religioso que faleceu. Estamos falando de uma figura que tinha um papel importante nas questões sociais e políticas globais. Alguém cuja morte impactou não só os católicos, mas o mundo inteiro. A Igreja, ao se abster de compartilhar detalhes sobre a saúde do Papa e os eventos que levaram à sua morte, enviou um sinal claro de que suas práticas de sigilo ainda são um elemento central da sua estratégia. A falta de uma investigação pública ou de um esclarecimento transparente sobre o que realmente aconteceu nas últimas semanas de Francisco cria um ambiente perfeito para as teorias da conspiração. Se o Vaticano realmente queria evitar mais controvérsias, ele falhou miseravelmente ao não se abrir mais sobre o falecimento de Francisco. O que o Vaticano não percebeu é que, ao controlar a narrativa, ele acaba dando margem para interpretações que podem ser mais prejudiciais à sua imagem a longo prazo. Além disso, a morte de Francisco coloca uma pressão enorme sobre o futuro da Igreja. A pergunta que fica é: quem será capaz de continuar com o legado de Francisco? O próximo Papa terá que lidar com a crescente secularização do mundo, especialmente em uma época onde as questões sociais e ambientais estão mais urgentes do que nunca. A Igreja Católica, sob a liderança de Francisco, assumiu uma posição forte contra as injustiças sociais, a desigualdade econômica, o aquecimento global e a crise dos refugiados. A sua morte deixa um vácuo nessas questões e agora o Vaticano terá que lidar com o desafio de manter a relevância da Igreja no cenário global. O próximo Papa será mais uma figura espiritual ou um líder global que se empenhará em questões urgentes? A morte de Francisco e o silêncio que se seguiu revelam uma das maiores tensões enfrentadas pela Igreja Católica no século XXI. Por um lado, há um desejo claro de continuar a linha de pensamento progressista e inclusiva que Francisco iniciou. No entanto, por outro lado, existem forças poderosas dentro da Igreja que desejam voltar a uma postura mais conservadora. Essas forças conservadoras não se limitam apenas a questões de moralidade religiosa, mas incluem a manutenção do poder dentro da estrutura hierárquica do Vaticano. Quando um Papa morre, não estamos falando apenas de uma transição espiritual, mas de uma luta pelo controle da narrativa interna da Igreja, da política e das futuras direções ideológicas que a Igreja tomará. O conclave, onde os cardeais escolherão o novo Papa, será uma arena de batalhas internas. Embora a eleição de um novo Papa deva ser, acima de tudo, uma questão espiritual, a realidade é que ele terá que ser alguém capaz de gerenciar os desafios políticos da Igreja. A pressão será imensa. O Vaticano precisa de alguém que possa lidar com a polarização interna, que possa manter a Igreja unida diante de tantas divisões e que tenha a capacidade de lidar com os complexos desafios de um mundo em constante transformação. Em última instância, o próximo Papa terá que ser alguém que compreenda as necessidades do mundo contemporâneo e que esteja disposto a abordar questões globais de maneira incisiva. A Igreja Católica, embora centrada em uma missão espiritual,
não pode mais se dar ao luxo de ignorar as crises globais que afetam milhões de pessoas todos os dias. Será que o Vaticano finalmente reconhecerá a necessidade de uma igreja mais inclusiva, que não se prenda apenas às suas tradições, ou a escolha será por um líder que deseje preservar os velhos modos de funcionamento da igreja? O silêncio e a falta de clareza sobre a morte de Francisco também expõem uma fragilidade dentro da própria instituição. A Igreja Católica, uma das mais poderosas organizações do mundo, se vê desafiada não só pelos seus próprios membros, mas pelo mundo externo. O aumento do secularismo, a desconfiança nas instituições religiosas e a crescente demanda por maior transparência colocam a Igreja em uma posição vulnerável. Não se pode negar que, por mais que a Igreja tenha resistido a muitas mudanças ao longo dos séculos, ela agora se encontra em uma era onde a adaptação não é apenas uma opção, mas uma necessidade. O que a Igreja Católica fará daqui para frente determinará se ela será capaz de se renovar e se manter relevante em um mundo cada vez mais secularizado. O Vaticano terá que tomar decisões difíceis nos próximos meses. Continuará a busca de Francisco por uma igreja mais moderna e engajada com as questões globais? Ou retornará às suas raízes mais conservadoras, mantendo o foco apenas na tradição e na doutrina religiosa? O futuro da Igreja Católica depende dessa escolha, e a pressão sobre o próximo Papa será imensa. Além disso, o fato de que o próximo Papa terá que lidar com questões sociais, como a pobreza, a desigualdade e a mudança climática, torna ainda mais importante que a Igreja se posicione de forma clara sobre essas questões. O próximo líder espiritual da Igreja não poderá mais se dar ao luxo de ignorar as realidades do mundo moderno. Ele terá que ser alguém que seja capaz de lidar com as complexidades do século XXI, alguém que entenda as pressões políticas, sociais e econômicas que afetam bilhões de pessoas. A escolha do novo Papa será decisiva para garantir que a Igreja continue a ser uma força relevante no cenário global, ou se verá cada vez mais isolada das questões mais urgentes. A morte de Francisco, com todos os seus mistérios e desafios, abre uma janela de oportunidade para uma nova fase na história da Igreja Católica. Mas essa oportunidade será aproveitada ou perdida. O tempo dirá, mas o que é certo é que o próximo Papa terá que lidar com um legado poderoso e, ao mesmo tempo, navegar por águas turbulentas e um mundo em rápida mudança. A morte de Francisco marca, sem dúvida, o fim de uma era para a Igreja Católica, mas também abre um novo capítulo, cheio de incertezas e desafios. Sua tentativa de modernizar a Igreja e aproximá-la das questões sociais contemporâneas foi um dos aspectos mais impactantes de seu papado. Contudo, agora que ele partiu, o futuro da Igreja depende de uma série de decisões difíceis que precisam ser tomadas. O próximo Papa, independentemente de sua inclinação espiritual ou política, enfrentará uma Igreja dividida, uma Igreja que precisa se reinventar para se manter relevante em um mundo que muda rapidamente. O Vaticano se encontra em um dilema. Continuar com as reformas iniciadas por Francisco, com um foco maior nas questões sociais e ambientais, ou retornar a uma postura mais conservadora, preservando as tradições da Igreja. O desafio está em equilibrar a continuidade da missão de Francisco com a necessidade de manter a unidade dentro da Igreja, que está dividida por diferentes facções, com suas próprias visões sobre o futuro. Nos próximos meses, todos os olhos estarão voltados para o conclave e a escolha do novo Papa. O próximo líder espiritual da Igreja não será apenas uma figura religiosa, mas também uma figura política global, com a capacidade de influenciar as discussões mais urgentes do nosso tempo. Será ele alguém disposto a continuar com o trabalho de Francisco,
tornando a igreja mais inclusiva e ativa nas questões globais? Ou será ele um líder que, diante da pressão interna, buscará uma postura mais voltada para a preservação da tradição, sem se envolver tanto com os problemas do mundo exterior? O próximo Papa, independentemente de suas escolhas, terá que tomar decisões que definirão o papel da Igreja Católica no futuro. As questões sociais, como a pobreza, a desigualdade e a crise ambiental, serão inevitavelmente discutidas. A Igreja continuará a ser uma voz ativa nesses temas, ou se afastará dessas questões em nome da espiritualidade pura. E, o mais importante, será capaz a Igreja de reconquistar a confiança dos seus fiéis, restaurando a transparência e a honestidade que muitas vezes foram perdidas com o tratamento opaco de sua própria morte? No fim, o futuro da Igreja Católica depende do próximo Papa. Ele terá que ser alguém que compreenda as complexidades do século XXI e seja capaz de liderar a Igreja com clareza, transparência e compaixão. O caminho que a Igreja escolher determinará se ela continuará sendo uma força moral e política importante ou se afastará dos desafios do mundo moderno. Se você está interessado em saber como a Igreja Católica irá lidar com essa transição de poder e quais serão as futuras escolhas do próximo Papa, deixe seu comentário abaixo. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar a discussão nos comentários. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.